Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto 268. Deus tudo criou, tudo governa, tudo pode. Essa temática vai falar da onipotência de Deus. Está dentro da primeira parte, dentro do artigo 1º, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no parágrafo 3º, o Todo-Poderoso. E o ponto 268 diz o seguinte: de todos os atributos divinos, só a onipotência nomeada no símbolo. Confessá-la é de grande alcance para a nossa vida. Nós acreditamos que ela é universal, porque Deus tudo criou, tudo governa, tudo pode. Amorosa, porque Deus é nosso Pai. Misteriosa, porque só a fé pode descobrir quanto ela atua plenamente na fraqueza. E aqui há uma citação de 2 Coríntios 12, 9. Bom, qual que é a fundamentação deste ponto 268? Bom, é a onipotência divina, que é universal, amorosa e misteriosa. É um enunciado conciso que se apoia em 3 tipos de fundamento. Primeiro, o fundamento é a Escritura, a reflexão teológica e filosófica da tradição cristã. Os padres da igreja, a escolástica, os teólogos modernos, a autoridade do magistério. Então, dentro da temática de hoje, nós vamos tratar de temas que vão nos fazer compreender mais profundamente o conceito de onipotência. Primeiro ponto, a universalidade da onipotência. E aí eu tenho que apresentar, não posso fugir disso, o fundamento bíblico e metafísico disso. Né? Este parágrafo, tudo criou, tudo governa e tudo pode, ele fala da onipotência. Né? E a onipotência é a capacidade de Deus de ser causa primeira do ser, de sustentar a essência das criaturas. E este aspecto, ele se apoia diretamente na revelação de que Deus é o Criador. E não um Criador que pega uma coisa e molda. Não. É o ex nihilo. É o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Ele cria com o poder de sua vontade, de sua palavra. E Deus disse, faça-se, e se fez. Os textos bíblicos que são os fundamentos aqui, que ponto de partida para a nossa reflexão no princípio Deus criou. É um ato revelativo. Deus criou. É a afirmação da criação como obra divina. Outro tema que a gente pode pôr é o que o Salmo 115, no versículo 3, nos memora. Nos céus está o nosso Deus, faz tudo o que lhe agrada. É o domínio providente de Deus. Deus governa todas as coisas de maneira providente, como um pai amoroso, como um pai cuidadoso, como um pai benevolente. E do ponto de vista da teologia, essa onipotência, ela está compreendida como referência à simplicidade divina e à distinção entre o possível lógico e o possível real. Ou seja, para Santo Tomás de Aquino, vou dar um exemplo aqui, Deus possui todo o poder sobre o que é possível. A onipotência não inclui a realização de contradições lógicas. Por exemplo, fazer que um quadrado seja ao mesmo tempo um círculo, enquanto continua ser um quadrado. Não. Deus, ele respeita aquilo que ele criou, as regras. Então, é muito interessante que nas tentações, né, no deserto, as tentações de Satanás a Jesus, isso é tocado. Talvez muitos nunca tenham percebido isso que está lá. Transforma essas pedras em pães, pois está escrito, né? Gente, a tentação
de você mudar a realidade, de você mudar a natureza das coisas, ela é muito. E se nós olharmos no nosso dia a dia, tem gente que quer mudar a natureza das coisas. Tem gente que quer tocar na física, na biologia. Deus não faz isso. Como disse, Deus não vai fazer com que um quadrado seja um círculo enquanto continua sendo um quadrado. Não existe contradição nas suas regras. Porque a contradição não é algo que possa ser feito. É a negação do sentido do que existe. Qual o sentido de eu ser um ser humano? Qual o sentido da vida? Quando eu nego esse sentido, eu estou contradizendo a realidade do propósito da minha existência. A discussão que existe sobre isso nos dias, ela é muito sutil, mas é disso que está se fazendo. Ou seja, a onipotência de Deus é a prova de que Deus pode tudo dentro daquilo que é possível, porque Ele criou as realidades possíveis. Ele criou os propósitos, Ele criou o que existe. Santo Agostinho já descreve Deus como o Altíssimo, Onipotente, sustentador e criador. E usa a noção de realidade criada deriva do poder gratuito de Deus. Isso ele fala nas Confissões e também toca nessa temática na obra Cidade de Deus. Essa linguagem que os padres da igreja usam para falar da onipotência é um chamado a entendermos a causa, é a fonte de todas as coisas, a fonte do ser, né? A fonte do ser é Deus, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que não age de maneira arbitrária, externa, né? O ato criador é um ato propagador de ordem. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E o caos deixa de existir. Por quê? Porque é iluminado pela ação criadora de Deus. Se Deus é o Criador ex nihilo, a partir do nada, então Ele é a causa primeira de tudo. São Tomás de Aquino vai trabalhar nas causas eficientes, nas provas filosóficas da existência de Deus, exatamente isso. A causa primeira implica poder causal absoluto sobre os efeitos contingentes, ou seja, existe uma universalidade no poder. Ou seja, o ponto de partida só pode ser um ser transcendente. Logo, a afirmação do símbolo Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vai remeter a esse fundamento tanto relacional quanto racional, ou seja, Deus como origem e princípio universal do ser, criador do homem, criador do tempo, do espaço, do universo. E isso feito dentro de uma ordem que se perpetua também. E Deus disse que era bom. E ao ver a criatura do homem, Deus disse que era muito bom. Segundo ponto, a amorosidade da onipotência. Deus é Pai. Esse Deus Pai Todo-Poderoso é todo-poderoso, mas é Pai. E assim, o catecismo, neste ponto, ele é muito importante porque ele nos leva a entender que existe um amor criador. Deus cria como um pai. E o pai, quando ele age, ele pensa nos seus filhos. Jesus, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste, o Espírito Santo, Mateus 7,11, Lucas 11,13. Esses temas indicam o poder de Deus é orientado ao dom, ao bem, à ordem. A promessa bíblica da paternidade divina, serei pai para vós, 2 Coríntios 6,18. Nos nossos dias, essa reflexão ela é muito atual. O magistério da igreja
na atualidade, recorda que a onipotência divina se harmoniza com a bondade. O Concílio Vaticano II, o Catecismo reafirma um Deus como Criador e Pai. E essa ação é uma ação providente, ordenada ao bem dos seus filhos. A Dei Filhos, a Constituição Dogmática Dei Filhos, do Concílio Vaticano I, lembra muito bem isso. Né? Essa reflexão teológica que vem a partir dessas realidades, ou seja, Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Ele é todo-poderoso. São Tomás, ele insiste que em Deus não há contradição entre poder e bondade, porque o seu poder está a serviço da bondade, e existe bondade em todos os atos de seu poder, porque em Deus o poder, a vontade, a sabedoria, a justiça são idênticos. Na simplicidade divina, logo o que Deus pode fazer é sempre coerente com a sabedoria e com a justiça. Em outras palavras, o poder divino não é poder puro, desligado de verdade, desligado de amor. É poder inteligível. É um poder bom, um poder que emana a essência divina, que é, como diz São João, amor. Na prática, se essa temática estiver dentro de uma sala de aula, as Escrituras, elas mostram que Deus, através dos milagres, faz o que é possível para o homem. Não é para fazer com que nós o respeitamos e o temamos. Né? A sua capacidade, o seu poderio está para revelar que o poder de Deus, ele serve à misericórdia, serve à paternidade e à fraternidade. Então, os documentos Divis et Misericórdia, por exemplo, as encíclicas, o amor divino, Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, eles tendem a nos fazer compreender essa realidade. O poder de Deus é um poder de amor. É um amor que transcende a sua própria existência e concerne dentro dessa realidade toda a possibilidade, toda a ordem, toda a dignidade. E o ponto terceiro nos coloca diante de algo muito bonito e algo que na maioria das vezes passa despercebido, o mistério da onipotência. Deus é pleno na sua fraqueza, atua plenamente na fraqueza. O que quer dizer isso? De maneira misteriosa, nós entendemos que esse onipotente, todo-poderoso, se fez carne e habitou entre nós. A ação se manifesta na fraqueza. Né? E isso nós vamos entender, toda a teologia, a cristologia se fundamenta disso. Né? Ou seja, crer que Deus é todo-poderoso é o ponto de partida para que nós confiemos nele, confiemos na sua graça, confiemos no seu amor e busquemos através dessa confiança, desta fé, deste amor, fortalecer as nossas fraquezas. O texto da 2 Coríntios 12, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Filipenses 2, 6, 8. Cristo esvaziou-se de si mesmo, tornando forma de servo, entregando-se à morte na cruz. Aí nós entendemos que a fraqueza humana e a morte tornam-se o lugar da ação redentora de Deus. Como diz São Paulo, quando sou fraco, aí que sou forte. A teologia cristã vê o mistério pascal, a realização máxima deste poder divino que transcende, entra no mundo para ensinar que a humildade da entrega é o caminho para o ato transformador e extremamente potente da ressurreição. A teologia, né? A teologia, ela nos faz refletir profundamente e nos faz distinguir
entre duas noções: poder como capacidade absoluta, Deus pode tudo que logicamente é possível, e o poder como ação redentora. Deus escolhe revelar-se no amor e na humilhação do Filho. Ou seja, Deus se manifesta mais plenamente na fraqueza. Então, a escolha livre de Deus, consistente com sua sabedoria, a forma suprema do poder, é um ato de obediência do Filho que vence o mal. São Paulo afirma, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Aparentemente, o que é contraditório, teologicamente é revelador. A força divina assume meios que o mundo considera fracos para manifestar o poder salvífico. Um ato de caridade, um ato de amor, um abraço, um eu te amo, um eu te perdoo. O poder que está intrínseco a essas atitudes. São Tomás, sobre o poder e a sabedoria, ele recorda que na simplicidade divina o poder e a sabedoria não são opostos. O que Deus pode é aquilo que não contraria sua sabedoria e sua justiça. Por isso, o poder divino pode escolher a via da fraqueza redentora. O poder supremo não é mera força empírica, mas é, acima de tudo, ato de ser divino, ordenado ao bem. Então, a ação de Deus, ela se reveste de fraqueza. Isso é muito importante, gente, porque basta refletir, basta meditar sobre a Eucaristia. O que nós temos na nossa palma da mão quando comungamos é algo muito frágil. Mas o poder que comungamos quando a tomamos é transformador. É a própria vida eterna habitando em nós. Assim, a defesa da onipotência, ela distingue o possível lógico do impossível lógico. São Tomás de Aquino, ele trata muito disso. Ou seja, a limitação de negar aquilo que é absurdo e lógico não diminui a onipotência de Deus, mas a situa corretamente. Poder, ou seja, poder é, de fato, ter eficácia sobre aquilo que realmente é possível. O poder divino é pleno, porque abrange tudo o que verdadeiramente é possível. Sobretudo, porque é autêntico à própria essência divina. Ou seja, aí nós temos os fundamentos da doutrina da simplicidade, mas eu não vou falar disso agora. Em poucas palavras aqui, o poder está em tomar aquilo que é possível e levar ao seu máximo. É pegar pegar uma semente e fazer ela produzir novos frutos. É pegar uma palavra e fazer com que ela tenha sentido. É pegar uma vida, é tomar uma vida e vivê-la de maneira plena. O que diz Jesus? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o verdadeiro poder. É pegar a minha liberdade, a minha inteligência, a minha vontade e colocar a serviço do meu propósito. Isso é poder. E Deus nos deu todas as ferramentas para que nós façamos isso. Enfim, uma conclusão sintética. A revelação na Escritura, o símbolo Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele tem a raiz nas Escrituras, porque proclama que Deus é o Criador, que é Pai, e que a tradição, toda a história da Igreja se fundamenta na reflexão de que o poder de Deus não é mera força, mas é fonte primeira, causa primeira de todas as coisas. E que aquilo que ele faz, aquilo que ele fez e aquilo que ele está fazendo é coerente com a sua sabedoria e com a sua justiça. E tem um propósito, e tem uma ordem. Portanto, a onipotência
e a bondade são consubstanciais em Deus. Se Deus pode, é bom. E se é bom, é possível. Então, o real fundamento, ao final da nossa reflexão aqui, do enunciado do ponto 268, é a convergência entre a memória bíblica da criação e a reflexão metafísica e teológica, né? Ou seja, a simplicidade e a sabedoria, a experiência cristã, o poder transformador do mundo se dá na cruz. Ou seja, a fé cristã não existiria sem a cruz. Um ato de esvaziamento total. Como é que isso repercute na nossa vida? Como é que isso repercute na nossa caminhada de fé, no nosso dia a dia? Isso é transformador. É lembrar que eu sou herdeiro deste poder, de transformar a minha vida, de tomar as rédeas da minha história, da minha caminhada. Não importa como eu cheguei aqui, eu posso, diante de Deus, dizer a Ele: transforma o meu caos, transforma minhas trevas, porque é possível que as trevas habitem a luz. É possível que no caos surja a vida. É possível que num coração ferido, marcado, manchado pelo pecado, exista o chamado à salvação. É isso, gente boa. É um tema muito profundo. Parece um pequeno ponto do nosso credo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Mas ele é muito profundo, porque ele toca na nossa capacidade de compreender quem é Deus, de compreender o que nós devemos crer, pedir, viver e buscar. E isso é transformador. Porque muitas vezes nós direcionamos a nossa caminhada, e muitos jovens direcionam as suas caminhadas, e muitos cristãos direcionam a sua caminhada em direção do impossível. E às vezes eu escuto isso, né? Sou o Deus do impossível. O impossível, mas não é ilógico. Se é lógico, é possível. É possível um homem abandonar uma vida de crimes e tornar-se um santo? É possível. Por quê? Porque ele não foi criado para o crime. Ele foi criado para a dignidade da santidade. É possível que um pobre tenha uma vida melhor? É possível. É possível que um ignorante? É possível. Por quê? Porque foi criado para isso. Porque tem essas possibilidades. Então, essa reflexão, ela se desdobra em outras reflexões sobre o poder de Deus. E Deus disse: faça-se, e se fez. E Maria disse: faça-se, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E se eu disser hoje, na minha vida, confiando nesse amor providente e amoroso de Pai: faz-me de novo. E Deus disse: faça-se, e se fez. E é isso, gente. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.